Olá, turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português e na aula de quinta-feira nossa aula é de conteúdo, isso mesmo. Mas o conteúdo desta aula é muito interessante. Vocês já pararam para pensar por que tem textos que nós usamos personagens? Por exemplo, Maria foi comprar pão, mas estava muito triste. E ela disse para sua mãe, travessão, aí entra a mãe falando: Maria, compra o pão! Já pararam para pensar por que nós usamos assim os personagens, colocamos as falas dos personagens? Não, então nós vamos pensar. E às vezes nós só contamos a história de uma forma que nós somos interpretando o narrador, né? A Maria foi comprar pão, mas ela não encontrou o pão. Ela então gastou todo o dinheiro da sua mãe em bala fine. Vocês fazem isso, né? Então, olha só. E aí, o narrador, ele conta tudo que a Maria fez com o dinheiro da mãe dela e não comprou o pão. Mas por que nós contamos assim e às vezes contamos com personagens? É isso que nós vamos ver. Discurso direto e indireto. É muito difícil esses nomes, prof. Não entendo. Se acalmem que nós vamos entender conforme a necessidade de compararmos nos textos lá do material de vocês, tá? Mas agora, no momento, eu vou conversar com vocês, então, de uma forma mais direta, como que isso acontece, tá? Então, vamos lá. Agora, a prof. Gisele disse, travessão. O leitor pode conhecer as palavras e os pensamentos das personagens pela sua voz, através do narrador que produz essas palavras ou pensamentos. Assim, num texto narrativo, podemos conhecer as falas dos personagens de forma direta ou indireta. O que tudo isso significa? É o que eu falei antes, né, gente? Claro, vamos lá. Por exemplo, eu estou lendo o texto e eu vou saber se o que os meus personagens vão fazer, o que acontece na história, conforme o que eu vou acompanhando lá na narrativa. Aí tem o travessão, tem a fala dos personagens, eu já sei que é de forma direta, porque eu estou diretamente com os personagens, né, passando lá pelo enredo, né, toda a situação da história. Agora, quando o narrador ele tá contando lá, blá, 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 e ele em nenhum momento nós vamos ver travessão, por exemplo, lá no texto, fala do personagem, aí então é de forma indireta, tá? Tá difícil ainda? Então vamos ver os exemplos lá que a prof colocou da Mafalda. Vamos lá. Olha só o exemplo, então, que a prof falou da Mafalda. Olha lá qual é o discurso e vamos lá. As personagens não falam diretamente, mas através de um narrador. No exemplo, a Mafaldinha narra a conversa que teve com seu amigo. Na segunda-feira, o Manelinho contou-me que não fizera os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava não ficar de castigo. Ela está fazendo o quê? Ela está contando a conversa que ela teve com o seu amigo. E olha o dia que é já na quinta. Então, já aconteceu isso, né, pessoal? Já foi. Ela está contando algo. Agora, vamos para o próximo exemplo. Então, vamos para o outro exemplo e vejam o dia lá da semana que a Mafalda está com um amigo. Reparem em todo o contexto. As personagens falam diretamente umas com as outras, em diálogo. Cada fala constitui um parágrafo, introduzido por um travessão. Então, lembre da história da prof, tá? Então, olha só. Ontem,
Não fiz os trabalhos de casa. Ponto. Espero não ficar de castigo. Quem que contou para Mafalda agora? Diretamente. Não foi mandado dizer, foi dito na hora. Aham, esse mesmo. Olha só o que ele esperava, né? Então, dá para perceber a diferença do discurso, né? De como que a gente organiza esse discurso? Dá sim. Vamos para mais uma explicação. Como verificaste, quando a Mafaldinha reproduz as palavras do seu amigo, procede a algumas modificações. Na verdade, a passagem de uma fala do discurso direto para o discurso indireto obriga a certas alterações. Então, nós temos que mudar ele, porque quando eu falo como personagem, né, a voz do personagem ali contando no momento que aconteceu, é uma situação. Mas quando eu preciso contar sobre alguém ou sobre alguma coisa, até a entonação de voz, tudo muda. E aí, pessoal, é que fica a missão para vocês. Na escrita é que fica, então, o trabalho mais difícil, né? Porque você falando não parece tão difícil, mas quando vamos escrever lá no caderno, o nosso textinho que a prof pediu e tal, sobre algum assunto, aí sim é que complica, porque nós temos que pensar como passar a mensagem para o leitor de forma que ele compreenda, né? Então, vamos tentar fazer essa atividade juntos aqui. Peraí. Transforme o discurso direto, que é com o travessão, é uma dica isso, tá? Mas tem que analisar bem certinho, não é só isso. Em indireto. Então, vamos lá, fazer juntos. A menina disse, 2 pontos, estou com fome. O que é que vem antes do verbo aqui, estar? O travessão. E aí, como é no discurso direto, nós temos o verbo no presente. Ela está com fome agora. Estou com fome agora. Aí, o que a menina vai... como é que eu vou transformar em indireto? A menina disse que estava com fome. Olha a situação do verbo, pessoal. Se eu digo, a menina disse, estou com fome. E aí eu vou contar para alguém, a menina disse que estava com fome. Viram como muda muito? Segundo exemplo. O Afonso já fez o macarrão. O Afonso já fez o macarrão? Perguntou Dona Magali. Agora vamos ver no indireto. Dona Magali perguntou se o Afonso já havia feito o macarrão. Ó, já fez, já havia feito, né? Então, nem o ponto de interrogação aqui não tem mais, né? Não, ficou só uma afirmação aqui. Então, meus amores, aí é que nós vamos entrar com o material da apostila, tá? Mas antes disso, vamos ler mais uma partezinha aqui para vocês terem bem claro, né, todo esse conteúdo, essas situações. No discurso direto, é a própria personagem que fala, por isso, usa-se as primeira e segunda pessoas gramaticais nos verbos, pronomes pessoais, pronomes e determinantes possessivos. Exemplo, olha quem está aqui, muito bem, no travessão, adorei. Manelinho, deves fazer sempre os teus trabalhos de casa. Ponto de exclamação, né? Agora no discurso indireto, percebam. Usa-se a terceira pessoa gramatical nos verbos pronomes pessoais, pronomes determinantes possessivos. A Mafalda disse ao Manelinho que este devia fazer sempre os seus trabalhos de casa. Então, olha só. Muda o verbo, deves, devia.
E o possessivo, o pronome possessivo é o teus e os seus, que é de posse, tá? O trabalho dele. Então, meus amores, fica este exemplo aí para vocês, estes exemplos nesse vídeo do conteúdo para vocês analisarem, tá? E aí, meus queridos alunos, aqui nos conteúdos de vocês, tá? Então, nós chegamos aqui, palavras de cá para lá, já começa lá falando, pedindo para vocês fazerem uma análise do texto. Então, o que é que a prof falou para vocês? Que dentro dos textos que a gente estuda lá na apostila, a gente não lê eles assim, não tô fazendo nada, agora vou ler esse texto aqui da apostila. Não. Os textos, eles servem para nós aprendermos a fazer análise de tudo que acontece, quem escreve, como escreve, por quê, para quem, como que eu vou fazer a leitura, é direto, é indireto o discurso. Então, olha só, tá muito difícil ainda, não conseguiram compreender? Então, ó, meus amores, tem mais explicações, tá? E eu quero muito que vocês tentem fazer só a primeira parte aqui, tá? Para a próxima aula a gente continua, que é a página 21, ok? Bem tranquilo, assim, propriamente dizendo, porque é o que a gente conversou agora aqui nos vídeos, tá? Então, fica aqui, ó, página 21 para vocês tentarem fazer, ok? Eu vejo vocês, então, no vídeo de produção de texto daqui a pouquinho. Beijinhos!